Boa noite, Darcy. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando aqui no Revista. Você sabia que a maioria das pessoas tem dificuldade em dizer não, em estabelecer limites em uma relação? Pois é, então hoje a gente vai entender o porquê que isso acontece e trazer orientações para você que sente aí dificuldade de dizer não e de estabelecer limites para criar uma boa relação. E para conversar com a gente hoje sobre isso, estamos aqui com a Ediane Ribeiro, ela que é psicóloga e especialista em psicoterapia em traumas. E a gente vai conversar com ela agora para entender um pouco mais sobre isso. Ediane, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Então, Ediane, a gente quer começar sabendo por que as pessoas têm dificuldade de estabelecer limites e dizer não. Essa dificuldade tem aspectos tanto culturais quanto da experiência de cada um individual. O cultural é que nós não estamos numa cultura em que a gente tem educação emocional. Limites têm a ver com emoção, a maioria de nós não aprendeu sobre os direitos, os limites pessoais, emocionais, mentais que pode estabelecer. E aí ao dizermos não, ao estabelecermos um limite, nós temos uma ativação emocional, nós começamos a sentir um desconforto que faz com que isso que torne mais difícil. Isso tem a ver também com um aprendizado, que é pensar que nós somos responsáveis pela emoção do outro. Muitas vezes nós aprendemos lá quando crianças que não faça isso, senão mamãe vai ficar triste, senão papai vai ficar triste. Então eu aprendo que, ao invés de aprender que eu tenho que comer para me nutrir, para me manter bem saudável, eu aprendo que eu tenho que comer para mamãe ou papai não ficar triste. E aí eu começo a acreditar que eu sou responsável pelas emoções do outro. E aí, na hora de estabelecer um limite, eu tenho dificuldade em lidar com o desconforto que isso pode causar na outra pessoa, porque eu aprendi que a minha função era deixá-la confortável. E aí eu acabo violando os meus próprios limites. Ok, e quais são os problemas que esse comportamento pode causar? A dificuldade em estabelecer limites. Se eu não reconheço as minhas necessidades, limites tem muito a ver com reconhecer as próprias necessidades. Eu não sei o que é negociável para mim e o que não é negociável para mim dentro de um relacionamento, que pode ser um relacionamento de trabalho, pode ser um relacionamento com amigos, pode ser um relacionamento afetivo. E aí, se eu confundo o que é negociável com o que não é negociável, porque eu não tenho essas bordas claras, importante lembrar que limites são bordas psicológicas que nos dão contornos. Se eu não tenho isso claro, eu posso acabar confundindo essas duas coisas, negociando aquilo que não deveria negociar, por exemplo, como limites de respeito, e vivendo relacionamentos que me prejudicam, ou sendo o contrário, sendo inflexível, não negociando coisas que seriam passíveis de negociação, porque ao se relacionar com o outro, nós precisamos também de flexibilidade de negociação. Então, não ter bons limites estabelecidos pode nos prejudicar nas relações nesse sentido. Certo. E como nós podemos mudar esse comportamento e começar a desenvolver essa habilidade de dizer não sem se sentir culpado? Antes de eu dizer não, antes de eu ir para o outro e estabelecer um limite num relacionamento, eu preciso saber quais são as minhas necessidades. E parece óbvio, mas não é. Muitas vezes nós confundimos necessidades com expectativas. Muitas vezes nós não conseguimos colocar limites para a gente mesmo. Eu não consigo descansar quando eu estou cansada, limite físico. Né? Eu não consigo agir de acordo com as coisas que eu acredito, limites mentais. Eu não consigo expressar as minhas emoções, limites emocionais. Então, o primeiro tipo de limite que nós precisamos treinar é o nosso limite com a gente mesmo. Então, será que eu descanso quando eu estou cansada? Eu ofereço para o meu corpo o que ele está precisando, em termos de alimentação, de movimento. Se eu não consigo dizer não para mim mesma, se eu não consigo estabelecer limites para mim mesma, dificilmente eu vou conseguir estabelecer com o outro. Então, um bom começo para treinar é começar a entender quais são os limites que a gente precisa estabelecer para a gente mesmo, para manter a nossa saúde mental, física, emocional. A partir daí, tendo mais consciência das minhas necessidades, eu consigo ir para as minhas relações entendendo como eu me sinto respeitada ou respeitado, como eu gosto de ser tocada, como eu não gosto de ser tocada, o que eu gosto de compartilhar, o que não gosto de compartilhar. Então, eu sempre digo que o primeiro passo para a mudança, para começar a dizer não, é olhar
quais são os nãos e os sims que você deveria estar dizendo para você mesmo e treinar eles. E aí depois a gente vai para a relação com o outro. Agora, uma questão. Como estabelecer limites e dizer não sem afetar os relacionamentos, sem se tornar uma pessoa chata? Como fazer esse equilíbrio? Quando a gente faz uma conversa de estabelecimento de limites, eu não falo sobre o outro, que é muitas vezes o que a gente aprendeu, né, na nossa cultura. Você não gosta de mim, você não me dá atenção, você é isso, você é aquilo. A conversa com limites não é sobre o outro, é sobre as suas necessidades, sobre como você se sente. Então, quanto mais você trouxer esse diálogo para eu estou me sentindo de tal forma, eu tenho necessidade nessa relação de tal e tal e tal espaço, eu preciso, para me sentir respeitada ou respeitado aqui, que as coisas aconteçam de tal forma. E você entra numa conversa que, como eu disse, é uma negociação. Trabalho com limites a gente faz sabendo as nossas necessidades e se relacionando com o outro. Então, a gente não controla como o outro vai reagir, isso é imprevisível, mas se nós estamos seguras e seguros de que eu estou protegendo uma necessidade que é cara para mim, a tendência dessa conversa difícil, se a gente tira o julgamento do comportamento do outro, é que ela se torne mais fácil com o tempo. Ok, Diane, muito obrigado pelas orientações e pelas informações. Eu que agradeço. Eu vou deixar como recado final que o trabalho de dizer não, de estabelecer os limites, parte do pressuposto que nós temos esse direito. Nós temos o direito de dizer os nossos sims e os nossos nãos e de respeitar os dos outros. Se a gente parte de um princípio de respeito, as coisas tendem a acontecer de uma forma mais fluida. Ok, muito obrigado. E você? Sente dificuldade em dizer não para as pessoas? Eu espero que essas orientações tenham sido úteis para você conseguir criar relações mais saudáveis e conseguir estabelecer limites em suas relações. Eu volto contigo, Darcy.